do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sniger aqui falando com vocês. Ia fazer manutenção nesse fixo aqui, resolvi fazer mais um vídeo para vocês e para falar sobre isso, sobre a manutenção no fixo e algumas dicas diversas aí. A luminosidade não tá das melhores, mas os meus vídeos são sempre assim, são meio assim no estalo, né? Aparentemente a gente vendo, o fixo está verdinho, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que ele está aí com várias folhas amarelas e é um fixo que já está bem compactado, né? Ele já tem uma ramificação bem compactada e eu vou dar umas dicas aí a respeito aí da manutenção no fixo e da situação, né? Que se passam aí com os fixos. Acompanhe aí e não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo aí. Siga a gente também lá no Instagram, Bonsai Sul de Minas. E compartilhe o vídeo aí no Facebook, no WhatsApp com os amigos aí que gostam de bonsai. E se inscreve aí no canal. Se for a gente reparar e filmar mais de perto, a gente vai ver aqui várias folhas aí amarelas no fixo, né? Essa brulhada que vocês estão escutando aí é dos vizinhos, viu? Não é aqui em casa não. Então a gente vê aí, ó, várias folhas amarelas. O celular, é impressionante que o celular deixa tudo mais bonito, mas ao vivo elas estão bem mais amarelas do que vocês estão vendo no vídeo aí. Algumas folhas até aí caindo, bem amarelas. E tem muita gente que às vezes chega e olha na planta, se tratando aí do ficus, né? Mais uma folha amarela. Essa época acontece isso com ele mesmo, né? As folhas ficam aí amarelas e ele começa aí a trocar algumas folhas. E chegando essa época agora, pessoal, é uma época quando a planta está aí trocando essas folhas, quer dizer, ela está se preparando aí, né, para trocar as folhas e emitir uma nova brotação. E sempre é bom a gente ter isso em mente, né, para poder aí tá fazendo essa poda, porque pouco antes aí da planta vir com essa brotação nova, a gente faz essa manutenção. E a gente não perde assim, vamos dizer assim, o preparo que a planta tem internamente para soltar essa brotação. E quando a planta vem a se encontrar nesse estágio, né, apenas de manutenção, o bonsai existe todo um trabalho para a gente criar aí uma estrutura primária na planta, né, uma estrutura ramificada, né, com galhos bem distribuídos, e depois vem toda essa ramificação fina na planta, onde se encontram as folhas para estar formando aí a copa da planta com o desenho que a estrutura interna da planta sustenta. Só que existe muitas coisas aí que a gente precisa observar, né? Uma delas, a planta não foi feita para ser não existe para ser um bonsai, né? Então, na fisiologia, né? Eu não sei ficar falando essas palavras difíceis. Na fisiologia da planta, a planta quer crescer primeiro. Carnaval, o pessoal de carro aí tá tudo louco na rua. A planta quer manter a sua brotação e seu crescimento na parte superior. Então a gente precisa distribuir a energia de toda essa brotação que chega, né? Distribuir essa energia para a gente estar sempre mantendo aí, nesse caso aqui, a planta com seus galhos mais fortes embaixo, né? Então agora que eu vou entrar com uma poda de manutenção nessa planta para que a brotação que venha, né, a partir dessa intervenção, toda a intervenção que eu faço na minha planta eu espero uma reação, então eu vou fazer essa intervenção visando melhorando, visando a brotação que vai vir depois, manter a estrutura da minha planta bonita. O ficus é uma planta ótima para se trabalhar com bonsai. Eu acredito que todos os bonsaístas, principalmente os iniciantes, precisam aí ter vários ficus aí na sua casa para poder estar conduzindo o seu bonsai.
E o fixo, depois que a gente cria essa estrutura primária, a gente vai aí fazendo a manutenção das ponteiras. O que eu vou estar fazendo aqui agora é uma limpeza, né? De alguns galhos que aí não estejam em um local apropriado. E eu vou estar fazendo a poda das ponteiras. E como que seria essa poda das ponteiras? Acompanhem aí. Ficus é o seguinte, galera, a gente vê aqui os brotos, ó, eles estão todos, as ponteiras das plantas estão todas sem poda. A gente vê aqui, ó, o segmento. Deixa eu pegar um mais fácil aqui que dá pra ver aqui. A gente vê que as ponteiras, ó, estão todas, a gente vê aqui, ó, estão todas aí com as pontas sem poda. Então isso aqui, se ficar, vai crescer, vai sair da silhueta da planta. Mais outra aqui, a gente pode ver. Então, o que acontece? Se a minha estrutura da minha planta estiver bem formada, eu vou trazer isso aqui de volta. E com isso, cada vez, a minha planta vai sair aí com folhas menores, né? Porque ela já está uma planta com folhas diminutas e essas podas vão fazer mais ainda a compactação da planta. Então a gente está vendo aqui, eu vou vir aqui e vou cortar aqui no primeiro par de folhas da minha planta. A gente vê aqui, ó, ficou um parzinho de folhas na minha planta. E isso eu vou em cada galinho desse que você está vendo. Aqui, ó, eu posso ver mais uma ponteira aqui, ó. E nessa ponteira, aqui tem um par de folhas. Eu vou chegar aqui e vou cortar no primeiro par de folhas, deixando um par de folhas. Por que um par de folhas? A minha intenção em deixar esse par de folhas é que possa vir mais um broto. A partir deste par de folha, a partir desta folha vai surgir um broto, a intenção é essa, e desta folha, e com isso eu vou estar aí compactando ainda mais a minha ramificação, né? E com isso eu vou, em cada galinho desse aqui, ó, eu vou vir com a poda, deixando lá um par de folhas. E se for para a gente pegar cada ponta de cada ramo, vai ser uma ponteira a ser podada. Diogo, mas e se não tiver um par de folhas, né? Como que eu faço? Se tiver só uma folhinha naquele galinho, é muito assim, como é que eu explico? Eu não vou dizer contraditório, mas é muito do bom senso, né? A gente precisa criar um bom senso. Mas se a gente criar uma estrutura boa na planta desde novinha, a gente sempre vai ter aí um bom posicionamento de todos os galhos para que haja uma poda, né? Então agora eu vou procurar aqui novamente falando, todas as minhas ponteiras eu vou podar e deixando aí um par de folhas, né? Principalmente embaixo, e raliar um pouco essa parte de cima, talvez saia um pouco mais de galhos nessa parte de cima, para que a planta jogue um pouco mais de força para a parte de baixo. Então, galera, agora é isso aí. Vou vir aqui na minha planta, ponteira por ponteira, eu vou tirar aqui, deixando aí um par de folhas, trazendo a minha planta para trás. Essa é a manutenção que eu faço aí nos meus ficus, né? Para que eles fiquem sempre aí com essa compactação de copa, né? E com essa ramificação sempre sadia. Se acontecer, às vezes, de eu demorar muito a fazer a manutenção do meu ficus, pode ser que eu perca muita força, vamos supor, nessa parte de baixo. Então eu vou ter que distribuir essa energia depois de novo, eu vou perder tempo com isso, às vezes até sacrificando um pouco da parte de cima, jogando essa energia para a parte de baixo. Então é importantíssimo isso, né? Estamos falando de plantas prontas, eu fico repetindo muita coisa porque depois vem aquela avalanche de comentário e algumas pessoas não assistem o vídeo inteiro, aí depois vem aquela avalanche de comentário e eu tenho que repetir
o que eu falei no vídeo, e eu gosto de deixar as coisas claras e bem explicadas. Então, é importantíssima a distribuição de energia na planta. O bonsai ele vai passar durante todo o tempo da vida dele, principalmente as folhosas, com essa necessidade de distribuição de energia, porque ele não vai parar de crescer, né? Então, essas podas de manutenção, elas distribuem a energia da planta para que ela possa sempre estar bonita como um todo, né? Então, vamos lá agora tirar todas as ponteirinhas. Só uma coisa para explicar. Talvez vai acontecer de eu ir podar algum galinho, isso aqui é só um exemplo, e o galinho só tem as duas folhas, igual a gente está vendo aqui, um exemplo, uma, duas folhas, e tá lá o brotinho no meio, né? Igual a gente está vendo aqui. Então, nesse caso, eu só faço isso. Eu vou lá e corto o brotinho que estava lá para sair, deixando apenas as duas folhas. Em alguns casos também eu posso podar, deixando apenas uma folha. É importante não ficar galho sem folhas, né? Mas só para tentar passar um pouco para vocês aí nessa questão da manutenção de um ficus, né? Uma planta pronta. Eu espero ter ajudado um pouco aí nessa questão. E depois de fazer isso, que eu acabar de fazer essa manutenção, o que vai acontecer? Eu vou entrar com uma adubação na minha planta. Só que eu não vou entrar com uma adubação na minha planta para bombar a minha planta para crescer. Retornando, estou falando de plantas prontas. Como minha planta está pronta, eu não vou querer um crescimento exagerado de galhos na minha planta. Então existe também esse equilíbrio para a distribuição da energia da planta. Se eu entrar com uma adubação forte na minha planta, vamos dizer assim, ela vai brotar e vai sair aquelas folhas grandes de novo, galhos compridos, e não é isso que eu quero. Eu quero apenas a saúde da minha planta, né, com todos os nutrientes, mas a adubação em uma planta pronta, ela precisa também ser controlada, para que seja controlado o crescimento das folhas da planta. Diogo, mas como que eu vou saber isso? Prática, né? No bonsai não há nada melhor do que a prática e a cumplicidade entre você e a planta que você está cuidando. Com o tempo, principalmente essa planta que ela tem 7 anos, né? Em torno aí de 7 anos. Então, vamos dizer aí, 4 anos você ali cuidando de uma planta, dando adubo, vendo a ação, né? A reação da planta nas intervenções. Então eu vou estar criando com a planta um vínculo. Eu convivi com essa planta durante 7 anos. Durante 7 anos nós dois convivemos juntos. Ela recebe a adubação, eu vejo a reação. Então com isso eu crio a prática. Não existe uma receita, vamos dizer assim, coloca aí 2 gramas de osmocórtico na sua planta, ou 3 colheres de torta de mamona, que ela vai ficar lá estática. Eu não posso dizer que existe assim uma regra básica. A melhor regra para se manter uma planta, conduzir uma planta, é o vínculo que você cria com ela. Você criando o vínculo, você vai saber as reações que a planta tem em relação às intervenções que você faz com ela. Nossa, filosofia agora, tem que escrever isso. Isso saiu naturalmente. Então, vamos lá de novo. Preciso criar vínculo com a minha planta para entender as reações que ela tem em relação às intervenções que eu faço. E com isso eu vou estar aí caminhando com o meu bonsai, mantendo ele sempre bonito. Então agora eu vou tirar todas as ponteiras da minha planta aqui, né? Fazer uma limpezinha no substrato. Isso é uma manutenção básica de tempos em tempos que a gente faz na nossa planta. Fazer uma limpeza no substrato, tirar algum musgo que está feio, tirar as ponteiras, talvez refinar algum galho, tirar algum galho que talvez não está legal, ou está tirando muita energia da planta para poder distribuir mais para a parte de baixo. E é isso aí. Então vamos lá, chega de falação, deixa eu
tirar as ponteiras da minha planta aqui. Então, pessoal, é trabalho finalizado na questão da poda das ponteiras, né? Retirei todas as ponteiras, de certo ficou algumas ocultas, né? Sempre fica algumas se a gente for caçar. Mas para não ficar estendendo muito este vídeo vai ficar até aqui. Eu agora vou entrar com o trabalho de refinamento interno da planta, né? Uma questão assim mais estrutural para melhorar ainda mais a ramificação e a estrutura que fica atrás das folhas, né? Então vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo que eu vou estar postando aí, vou estar fazendo na sequência deste que a gente viu aí. Deixa seu joinha no vídeo, ó o dedão. Compartilha o vídeo aí no Facebook, no WhatsApp, nos seus grupos aí de bonsai, você que gosta de plantas, para estar dando essa força aí pro nosso canal, ajudar o canal a crescer aí, que eu faço as coisas aí com bastante carinho para vocês e para que tudo aí seja aproveitado e que o bonsai aí possa ter mais adeptos, para que possamos cada vez mais nos divertir bastante fazendo bonsai. Abraço fraterno, até mais.